Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Vocês estão bem? Sim. Glória a Deus. Me chamo Carlos, ou Carlinhos, como sou conhecido na minha região. Sou da cidade de Mauá, onde faço parte ali como membro, digamos assim, do grupo de oração São Pedro, da paróquia São Pedro, Filho do Homem, onde eu vou todas as segundas. E hoje Deus me chama para trazer a palavra aqui para vocês. Quem tiver com a sua palavra, já abra lá em Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Jeremias 18, versículo 1. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Bom, antes de eu iniciar a palavra, de eu iniciar aqui a pregação, eu queria confirmar uma coisa com vocês. Para quem não sabe, eu conheço o Douglas ali, há um bom tempo. E assim, faz um tempo que o Douglas falou para mim, não sei se é verdade, vocês vão me confirmar, que este grupo de oração é o grupo mais caloroso de São Bernardo do Campo inteiro. Não é verdade? Eu não senti confiança não. É verdade? Oh, eita Deus. Glória a Deus. Conseguiram achar a palavra? Jeremias 18, versículo 1. Na minha Bíblia diz assim: a palavra que foi dirigida por Senhor a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro e ele estava trabalhando no torno. Estragou-se o vaso que ele estava fazendo, como acontece a argila na mão do oleiro. Ele fez novamente outro vaso, como pareceu bom aos olhos do oleiro. Então a palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos: não posso eu agir convosco como este oleiro, ó casa de Israel? Oráculo do Senhor: eis que como a argila na mão do oleiro, assim sereis vós na minha mão, ó casa de Israel. Ora, eu falo sobre uma nação ou contra o reino para arrancar, para arrasar, para destruir. Mas se essa nação contra a qual falei se converte da sua perversidade, então me arrependo do mal que julgar a fazer. Ora, falo sobre uma nação ou reino para construir e para plantar. Mas se ela faz mal aos meus olhos, não escutando a minha voz, então me arrependo do bem que prometi fazer. E agora dize aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor: eis que preparo para vós uma desgraça e formo contra vós um plano. Converta-te, pois cada um de seu caminho perverso. Melhorai vossos caminhos e vossas obras. Mas eles dirão: é inútil, nós seguiremos nossos planos. Cada um agirá conforme a obstinação de seu coração malvado. Palavras do Senhor. Queridos, há muitas coisas aqui que nos chamam a atenção. Enquanto eu lia essa palavra, eu estudava para poder trazer, eu me lembrava também lá em Gênesis, quando diz que Deus vai fazer o homem do barro, que Deus vai fazer o homem da argila, da terra, do nada. Deus nos cria do nada. Se a gente for analisar todo esse contexto de Gênesis, a gente vai ver que o autor Gênesis ele fez aquilo ali de uma forma muito poética. Não exatamente Deus pegou o barro ou a argila e foi fazendo ali a cabeça, os membros. Não, ele quer dizer que ele fez do nada. Ele nos faz e nos refaz do nada. E aqui Deus ele vai perguntar para Jeremias, por que não deixa eu fazer com você conforme este oleiro está fazendo com a argila, com o barro? Por que não deixa que eu te construa? Por que não deixa que eu te reconstrua novamente? Queridos, Deus não é aquele que ele vai nos jogar fora quando a gente estiver no pecado. Deus é aquele que ele vai nos reconstruir. Sabe esse coração que está aí dentro, esse coração que é meio teimoso?
aquele coração que a gente vai na confissão, e aí o padre fala assim, passa a penitência, e fala, ó, o importante é a gente não voltar ao mesmo pecado, amém? Aí você pega o carro, você sai do carro para voltar para sua casa, na próxima esquina alguém te dá uma fechada. Aí você tem que dar meia volta para voltar para o padre. Então, padre, assim, eu estava indo para casa e pequei de novo. O mesmo pecado que eu contei agora há pouco. Eu pequei novamente. Queridos, a nossa batalha ela é intensa. A gente está sempre tentando desviar dos nossos pecados. Aquele pegadinho que a gente, como católico sem vergonha, fala pecadinho de estimação. Queridos, a gente não deve ter esse pegadinho de estimação. Aquele pegadinho que toda semana, todo mês, a gente chega no padre e confessa o mesmo pecado. A gente chega na sala da confissão e fala a mesma coisa para o padre. Deus, ele vai perdoar, sim. Ele vai perdoar. Mas nós temos que ter um esforço próprio de nós, de deixarmos que Deus realmente nos reconstrua. Aqui na palavra, Deus vai falar para Jeremias: ei, sabe uma cidade que se eu disser, eu vou destruir essa cidade, mas se ela se converter, eu não a destruo. Ou aquela cidade ali que eu disse que eu vou abençoar, porém se eles desviarem os caminhos, eu me arrependo e eu não abençoo. Sabe aquela promessa que Deus tem na vida de cada um de nós? Às vezes, quando está chegando no momento da gente colocar a mão na promessa, a gente pega, a gente se desvia do caminho, e aí a gente não pega a promessa, e aí a gente não pega, a gente não consegue, porque a gente estava no caminho. Queridos, o caminho para Deus é um caminho, digamos que simples, é uma linha reta, mas no meio do caminho a gente desvia, no meio do caminho a gente não vai, no meio do caminho a gente fala: poxa, está frio hoje, eu não vou no grupo, está frio hoje, está chovendo, eu não vou na missa, eu sei que é domingo, mas eu não vou. Deus vai entender. A gente tem que tirar isso da nossa mente, que Deus vai entender. Deus vai entender o quê? O que Deus vai entender? Às vezes eu me pergunto. Deus vai entender que eu estou escolhendo o pecado? Deus vai entender que eu estou escolhendo ficar em casa no comodismo do que seguir a Ele? Porque, infelizmente, meus queridos, é um caminho simples, mas mesmo assim é difícil. Ser católico é muito difícil, porque muitos de nossos irmãos separados, é uma tecla que eu sempre bato, porque é algo que a gente tem que precisar realmente de muita conversão. Vai dizer: se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus, você tem bem. Se você tem isso, você tem aquilo. E vai passando uma questão de prosperidade, onde a gente começa a ter uma ideia de que quando a gente entra na igreja, vai ficar tudo mais fácil. Quem dera fosse assim. Quem dera. Porque quando eu decidi dizer meu sim a Deus, eu achei que ia ser mais fácil. E aí quando eu vi que não estava assim, eu falei: não, oh Deus, você está tirando, mano, porque eu estou fazendo tudo e está acontecendo tudo em ruim na minha vida, olha tanta coisa acontecendo. Então daí eu abro a Bíblia, eu vejo Jesus falar assim: se quiser me seguir, toma sua cruz e me segue. Jesus não falou assim para o discípulo: ó, quem quiser me seguir, vem com nós, o Pai está on e vai ser suave. Não. Jesus não falou assim. Jesus falou: toma sua cruz e me segue. Só que a cruz, na hora que chega lá no Calvário, é Ele que fica lá. É Ele. Olha o amor que Ele fez para nós. E a gente muitas vezes não consegue fazer o mínimo para Ele. Qual que é o mínimo, Carlinhos? É dar o nosso coração, é só o que Ele quer. É dar o nosso coração, a deixar que Ele nos molde. Mas Carlinhos, eu sou tão pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo. Consegue. Carlinhos, eu não sou digno da coordenação que me foi confiada. Carlinhos, eu não sou digno do ministério que me foi confiado. Carlinhos, eu não sou digno dos dons que me foram confiados. Queridos, quem é digno? Quem é? Nós somos pecadores, nós somos humanos, nós erramos. Mas quando a gente erra, Deus é tão maravilhoso que Ele vai fazer como esse oleiro. Ele não vai jogar-nos fora, Ele vai nos remodelar, Ele vai nos modelar novamente. Aí a gente chega a Jesus e fala assim: Jesus, está doendo, Jesus. Jesus vai falar: lógico que está doendo,
Eu estou tentando te modelar faz 20 anos, criatura. E você não deixa. E você não deixa. Querido, chegou uma hora que a gente tem que realmente decidir. Ou eu vou estar na igreja, ou eu vou estar no mundo. No meio, não dá. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá. Não dá mais. Esses dias eu estava na missa, lá na minha paróquia, na São José, e estava tendo o cerco de Jericó. E um padre, ele pegou e falou algo que eu achei muito interessante, uma das melhores homilias que teve. Infelizmente nem recordo o nome do padre. Mas ele estava falando sobre essa questão que as pessoas falam, Jesus está voltando porque está tendo guerra, isso e aquilo. E esse padre pegou e falou assim, olha, para mim, ele vai voltar quando estiver tudo tranquilo, porque ninguém vai estar esperando. Mas é exatamente isso. Às vezes a gente não está esperando e acontece uma coisa boa na nossa vida. Às vezes a gente não está esperando e vem um milagre. Olha para o irmão do lado e fala assim, de repente de Deus. Pode acontecer a qualquer momento. Queridos, eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como você veio até a sua casa. Da sua casa para cá. Mas eu acredito que você está esperando um milagre, está esperando algo na sua vida, vindo de Deus, não está? Sim. Você tem uma promessa de Deus na sua vida, não tem? Sim. E às vezes a gente fica ansioso, não fica? Às vezes a gente briga com Deus, tem aquela famosa DR com Deus. E fala, Senhor, eu não vou mais. Eu estava assim, há um tempo atrás. Eu falei assim, Senhor, na moral, não vou mais não. Não vou pregar até dezembro. Chegar janeiro assim e falar, não, a agenda não está aberta, não vou mais, não vou. E amigos, meu namorado falou, não, que isso, para com isso, para de falar besteira. Não vou mais, não quero, cansei, para. Já chega, Deus está zoando com a minha cara, porque não é possível, outra coisa que eu estou fazendo e está dando tudo errado. Eu não vejo coisas boas. Só que daí eu voltava para a palavra e eu via Jesus falando, toma a sua cruz. Ei, Carlos, toma a sua cruz, me segue. Vai ser difícil, mas eu estou contigo. Vai doer, mas eu estou contigo. Me deixa te modelar novamente. Vamos recomeçar. Porque é outra coisa que às vezes eu me cobro bastante. Às vezes eu me cobro muito. Porque é gostoso ter aquele sentimento. Sabe, lembra aquele dia quando você entrou na igreja, num grupo de oração, num retiro pela primeira vez? Lembra desse dia? Aquele primeiro encontro com Jesus, aquela coisa calorosa? Lembra? Às vezes é gostoso, né? Só que daí vai passando o tempo, a gente não vai sentindo mais. Vai passando o tempo, aquele fruto a gente não sente mais. Mas é assim que funciona. A fé não é para se sentir, é para crer, é para acreditar. Mas lógico, às vezes é válido a gente voltar para o Senhor e rezar, falar, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero retornar ao primeiro amor, Senhor. Em fevereiro eu estava na Canção Nova e eu pedia isso. Eu andando por lá, né, porque eu fui para a profecia do avivamento. Só que eu sou bem curioso, eu queria andar, eu queria conhecer, queria matar a saudade. Canção Nova, quem já foi, sabe que lá é um pedaço do céu. Ali é um lugar maravilhoso. Entrei na parte que está velado, que foi velado, está enterrado com o Senhor Jonas da Bíblia, eu chorei igual criança ali, porque eu falei, tem um santo enterrado aqui. Ali eu chorei igual criança. E eu andando ali, eu vejo uma plaquinha assim, Grupo Jovem Fire Night. Eu falei, eita, eu vou voltar lá para o pousada, vou tomar um banho, ficar cheiroso para ver Jesus. Meus queridos, eu cheguei ali, eu só pedi assim, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, porque está difícil. Eu quero voltar, eu quero respostas. Eu sei que eu senti uma rasteira vindo assim de Jesus, que eu saí de lá destruído. Eu voltei. Eu senti novamente o que eu estava pedindo para sentir. Mas, às vezes eu fico triste, porque quantas vezes a gente vai pedir para Jesus para a gente voltar ao primeiro amor? Quando que nós vamos amadurecer a nossa fé, deixar de ter uma fé infantil, uma fé de criança? Aquela fé do início que a gente começa quando a gente é criança. Lógico que às vezes é bom a gente ter a inocência da criança. A gente tem um menininho aqui, como é o nome?
Natan. Às vezes o Natan faz algumas perguntas que você fala, uau, de onde ele tirou isso? E às vezes coisas na igreja você pensa, caramba, queria ter essa inocência. Outro dia eu estava no grupo de jovens no JC, e a gente ali com as crianças da missãozinha e tal, e começamos a falar da via sacra para as crianças, de uma forma mais lúdica para as crianças. Aí tem uma menininha que levantou a mão, eu achei hilário. Eu falei, gente, olha a inocência, porque eu aprendi com essas crianças. Essa menininha levantou a mão e falou assim, ué, mas Jesus foi pego, preso, bateram nele, e Maria estava vendo. Mas que mãe é essa que não fez nada? E a gente não deu risada, né? A gente se olhava assim e falava, como é que a gente vai explicar? Porque a gente não está esperando. Outra criança que levanta a mão e fala, nossa, aponta para você só e fala, eu quero ter um Jesus desse na minha casa. E aquela outra coisa que a gente não está esperando. Às vezes a gente não sabe como falar. E aí eu olho e falo, gente, olha que legal. Aí eu penso, essa criança, na inocência dela, ela tem às vezes um apego com Jesus que às vezes é maior do que o que eu tenho. Essa criança, na inocência dela, ela, quando ela vai se deitar, ela ainda chama Jesus de papai. Ela ainda chama Maria de mamãe. Queridos, há quanto tempo nós não chamamos Jesus de papai? Há quanto tempo? Jesus tem saudade de ser chamado de papai. Maria tem saudade de ser chamada de mamãe, de ter você assim, ó, deitado no colo dela, de fazer aquele cafuné. Jesus tem saudade disso. Porque às vezes a gente fica, Carlinhos, mas eu queria que Jesus falasse comigo, eu queria, mas Ele não fala comigo. Mas é claro que não fala, porque sempre que a gente passa pela igreja, a gente passa numa correria. Sempre que a gente adentra a casa, a gente não fala com o dono da casa primeiro. A gente não olha para onde Jesus está. Quinta-feira é conhecida como a quinta-feira eucarística, dia de adoração. A gente não vai, a gente não adora, a gente não reza, a gente não pede mais a Jesus o que a gente quer. A gente não tem mais aquele diálogo tete a tete com Ele. Nós estamos perdendo isso, meus queridos. Nós estamos deixando o mundo, os afazeres, as preocupações irem tomando um lugar tão grande na nossa vida, que quando chega em casa, 11 horas da noite, a gente deita, a gente fala, caramba, hoje eu não rezei porque eu não tive tempo. Como não teve tempo? Como? Dá para rezar lavando uma louça, indo trabalhar, indo para a escola, mas a gente tem que dizer, eu não rezei porque eu não tive tempo. Eu não falei com Deus porque eu não tive tempo. Eu não tive tempo. Ai, domingo é domingo da missa, mas vai vir família aqui em casa, ou eu vou almoçar fora. Eu não vou ter tempo de ir para a missa. Querido, sem paróquia que tem missa às 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, 9 horas, 8, tem missa às vezes o dia inteiro. E a gente não consegue ficar uma hora para adorar a Jesus. E aí depois a gente reclama. E a gente fala que Deus não está fazendo nada na nossa vida. Mas é nós que estamos cada vez mais nos afastando de Jesus. É nós que estamos cada vez mais não deixando Ele adentrar no nosso coração. Queridos, olha que trouxe tem história. É interessante aqui, é legal que já está até com a chave ali. Outro dia eu adorando a Jesus, eu olhei para o ostensório. E o ostensório lá da São José, ele realmente parece que tem uma porta assim. Realmente parece uma porta. E eu olhando aquilo, eu comecei a viajar. Eu sou o tipo de cara que às vezes eu viajo. Eu vou ler assim a palavra de Deus. Eu imagino os discípulos sentados, eles reunidos. Nas bodas de Canaã, eu imagino que Jesus estava rindo, sabe? Eu viajo quando eu vou ler. E eu comecei a olhar assim a porta. Falei, gente, parece uma porta, né? Aí eu comecei a olhar, tinha fechadura. Eu falei, realmente é uma porta. Que a gente chega com a chave, no início da Eucaristia chega com a chave, abre, vem e pode ter acesso a Jesus. Só que por dentro não tem fechadura. Por dentro não tem. Se liga nisso. A porta que a gente tem acesso à Eucaristia é para fora. Ou seja, Jesus está sempre disponível para a gente. Amém? Jesus está sempre disponível. A porta do nosso coração é para dentro.
Será que a gente está sempre disponível para Jesus? Porque todo dia Ele está aqui, ó. Todo dia Ele está batendo. Ele está falando: ei, eu quero entrar. Ei, me deixa entrar, me deixa arrumar a sua casa. Me deixa arrumar a sua casa, filho. Me deixa arrumar a sua casa, filha. Será que a gente está abrindo a porta para deixar Jesus adentrar e arrumar? Será que a gente está abrindo a porta do nosso coração para que Jesus entre e arrume toda a bagunça que tem em nosso coração? Será que a gente está realmente preparado para viver uma vida santa? Como um católico deve ser? Jesus nos chama a ser santos. Carinhos, mas é difícil, deve ser quase impossível ser santo, não é não? Há pouco tempo atrás tivemos a canonização de Carla Cruz, Santo Milênio. Ele tinha orgulho. Se ele fosse vivo hoje, com certeza ele iria evangelizar pelo Instagram. Ele ia ter uma conta no TikTok, eu tenho certeza. Que se Carla Cruz fosse vivo hoje, ele ia ter uma conta no TikTok. Ia estar bombando. Ia estar bombando. Aquele iBest lá de prêmio de influenciador, Carla Cruz ia ganhar todo ano. Porque ele evangelizava pelas redes sociais. Mas ele tinha um amor profundo pela Eucaristia. Queridos, é possível ser santo. Olha para o irmão do lado, pelo amor de Deus, e fala assim: ei, é possível ser santo. Dá um chacoalhão no irmão e fala: acorda. É possível ser santo. Mas a gente não quer. A gente é teimoso. Como Jesus pergunta para Jeremias: ei, por que você não deixa que eu te use como esse oleiro usa a argila? Queridos, quando a gente deixa que Deus realmente nos use, a falha, sabe aquela falha, aquela vez que você caiu? Aquela vez que a gente cai? A falha vira testemunho. A dor vai virar aprendizado. E a fraqueza, a nossa fraqueza, vai virar força nas mãos de Deus. Queridos, não se culpe por falhar. Não se culpe por voltar a pecar. Não se culpe, mas apenas se levante e peça para que Jesus te perdoe. Se levante e vá novamente à sala da confissão. Carlos, eu me confessei segunda-feira, hoje eu pequei de novo. Vai novamente. Porque quando o Padre está lá, é o próprio Cristo, é o persona Christi. É para Jesus que estamos nos confessando. Jesus, Ele vai usar da nossa fragilidade para nos moldar. De novo, sabe esse coração que a gente tem aqui dentro? Que é teimoso, que é falho? É desse coração que Jesus vai usar para te moldar. Ele quer entrar mais profundo do seu coração, igreja. Jesus nos chama hoje para que Ele possa restaurar a nossa vida, para que Ele possa restaurar a nossa fé, para que Ele possa restaurar o nosso aprendizado. Quantos aqui são crismados? Levanta a mão, deixa eu ver. Queridos, quando a gente vai a Cristo, é a confirmação da nossa fé. E aí a gente realmente confirma que a gente crê em Deus. Não só na Cristo, mas vocês percebem que a gente confirma isso sempre? Sempre, até nas músicas. Porque na música, nas melodias, né, principalmente nas músicas da Colo de Deus, é fácil. Aquela, se ninguém te adorar, eu vou dar, irmã. Outro dia eu vi essa canção e pensei: eita, se ninguém te adorar, eu vou. Será que eu vou mesmo? O meu coração, você não. Será que Jesus roubou meu coração? Será que eu tomei de volta? Eu me atrevo a te chamar de meu amor. Será que eu chamo Jesus de meu amor? Ou será que está só na palavra? Ou será que está só na música? Queridos, a música, ela é linda. Não estou dizendo para parar de cantar. Não. O que eu estou dizendo é que quando a gente canta, é uma oração.
E quando a gente canta e faz essa oração no canto, a gente está assumindo um compromisso forte com Deus. Então, se a gente canta, os céus se abrem e olha o Senhor, aquele ali a gente pode contar. Ele diz que se ninguém adorar o Senhor, Ele vai. Imagina que nosso anjo da guarda até pula de alegria, né? Eita, ó. Queridos, eu sei que é difícil. Eu sei. Tem hora que parece que não vai dar certo. Tem hora que a cruz pesa tanto que a gente pensa em trocar. Quem já pensou em trocar de cruz aqui? Quem já pensou, falou, Senhor, tem uma cruz aí mais levinha, não? Tem uma história de um homem, a gente já está finalizando, que esse homem, ele adentra uma loja, ele está andando, ele está enjulhado com a cruz dele, né? A cruz dele está toda pesada, ele está enjulhado. Ele viu uma loja assim, se diz assim, cruz, escolha a sua. Pensar, beleza, eu vou entrar e vou ver, né? Certeza que eu vou achar uma mais leve. Ele entra, no que ele entra tem um anjo lá esperando. Ah, já sei, você quer lugar sua cruz, né? Quer? Tá pesado? Tá. Ó, você deixa aqui, tem essas todas aqui, ó. Vê aí qual que é a sua. Você já assistiu aquele episódio do Pica-Pau? Que a bruxinha vai na loja, tem várias vassouras, ela fica pegando uma por uma, e não é? É mais ou menos isso. Esse homem entra, pega uma cruz, está pesada, pega outra e não consegue nem levantar. E vai, ele fica horas e horas naquela loja. Aí de repente ele pega uma, coloca nas costas e essa aqui eu quero levar. Posso levar? O anjo olha para ele, dá risada, fala assim, querida, é a mesma que você trouxe. É a mesma. A medida, tamanho, a cor, tem esse lascadinho aqui do lado, é a mesma que você trouxe. A diferença é que essa só você consegue carregar, as outras são muito pesadas. Queridos, o fardo que a gente está carregando, só nós podemos carregar. Só nós. Só nós. Deus não vai te dar um fardo mais pesado do qual você pode carregar. Creia nisso. Ele não vai te pedir mais do que você pode. Mas saiba, quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente assume um compromisso com o Senhor, quanto mais a gente aprende, mais a gente vai ser cobrado. Porque, como eu disse com as crianças, elas têm inocência. Nós, muitas vezes, a gente sabe o que é errado, a gente sabe o que desvia de Deus, a gente sabe o que é pecado, e a gente peca. E a gente escolhe pecar. E a gente, quando vai pecar, a gente tem uma mania de fazer assim, né? Do lado, olha para o outro, olha para trás, mas não olha para cima. Se a gente olhar para cima, a gente vai lembrar que Deus está observando. Ele está de todos os lados, mas isso é metaforicamente falando. Queridos, hoje Jesus pede para que a gente entregue para Ele, novamente, uma folha em branco, assinada embaixo. Só para os corajosos. Só os corajosos. Quem for corajoso, agora nesse momento da oração, quem for corajoso vai vir até aqui, vai se ajoelhar e vai falar: Senhor, toma aqui meu papel em branco, eu quero recomeçar. Senhor, seja como oleiro, me faça novamente, me renova. Só os corajosos, eu quero que só os corajosos entreguem de verdade o seu coração a Jesus. Retorne para Ele. Entregue essa folha em branco para Jesus novamente. É Ele que está pedindo, não é o Carlinhos. É o próprio Cristo que está pedindo a você. Remember what's